Fala, galera! Uma boa tarde para você. Mais uma vez estamos gravando essa mini live, né? Porque tá bem corrido aqui, gente. Mas a gente não podia deixar de trazer esse assunto porque nós estamos acompanhando, né? Desde sempre aí esse assunto. Então nós vamos trazer esta mini live gravada aí para nós nos inteirarmos, porque afinal está chegando o dia 1º de julho e aparentemente, as sagrações aí pela Fraternidade Sacerdotal São Pio X vai acontecer. E dessa vez, o Papa Leão XIV rugiu mais uma vez, de uma forma ainda mais firme, sobre essa atitude que provavelmente vai acontecer amanhã, né? No dia 1º de julho, não tem nenhum sinal de que isso não vai acontecer, tá? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar sobre essa carta, né, que a Santa Sé liberou aí, esse boletim, e nós também vamos trazer algumas opiniões de cardeais que ora eram tratados como grandes aliados da fraternidade, que hoje já não são tão considerados, não são tão mencionados, tá bom? Então não esquece de deixar seu joinha, se inscreve no canal, ativa seu sininho, seu comentário, filho amado de Deus, por favor, respeite essas regrinhas aqui, são primordiais para o andamento do canal e para que você gere frutos também sobre o tema, tá bom? 50 mil inscritos é a nossa meta. Vocês viram que deu uma travada aí, então me ajude a chegar ainda mais longe, tá bom? Então, bora lá para o tema de hoje, né? Eu já fiz aqui recentemente uns 3, 4 vídeos, lives sobre esse assunto, né, das sagrações episcopais da Fraternidade São Pio X. Essa novela aqui parece que nunca acaba, né? Sempre ganha um novo capítulo. Então depois você assiste lá para você entender o passo a passo, tá? Mas só para você entender, a Fraternidade São Pio X, que foi fundada por Dom Marcelo Lefebvre, que recebeu excomunhão aí em 1988, de São João Paulo II. Depois, os bispos que ele sagrou foram retirados, né, essa excomunhão por Bento XVI. A Santa Sé sempre busca muito a questão do diálogo com eles, apesar de algumas pessoas não aceitarem, né, falarem que não, mas sim, a Santa Sé sempre faz muito esforço. Francisco também fez, Papa Leão XIV também fez. Recentemente aí, o pessoal da fraternidade foi conversar com o cardeal Victor Manuel Fernandes, que é responsável pelo dicastério para a doutrina da fé, por conta dessa atitude de sagrar novos bispos, consagrar, ou seja, tornar padres em bispos, né? Porém, essa atitude aí da fraternidade, como eles têm uma situação muito complexa e não estão com as divergências, né, daquilo que eles demonstram lá em relação à crise da igreja, linha de liturgia, enfim, eles não têm um mandato pontifício, mas eles afirmam, né, para a Santa Sé que é uma necessidade sagrar novos bispos para que a fraternidade não morra, que a luta deles continue, enfim, mas o Vaticano não autorizou essas sagrações, né? Todo bispo precisa ter a autorização do Papa, e eles não têm, né? E a Santa Sé tem batido muito na tecla. Recentemente aí também a fraternidade fez uma nova carta endereçada ao Vaticano, ao Papa e aos cardeais que estavam no consistório aí do dia 26 e 27 de junho, que já acabou, para que eles vissem aí também a carta onde eles professam a fé na Igreja Católica, né? Mas eles dizem que vão continuar, que eles vão sim sagrar os bispos. Já trouxe aqui na última live, né? Mostrei que algumas pessoas até falaram que aquilo que eles professam acaba não refletindo nesse tipo de atitude que é fazer em desobediência, ou seja, seu mandato pontifício, né? Dito isso, resumidamente, aqui fiz um resumo dessa novela, vocês viram, né? A Santa Sé aí acabou do horário que eu estou vendo aqui, tá, gente? Acabou de soltar a carta do Papa Leão XIV ao David Plagiarini, que é superior geral aí da Fraternidade São Pio X, tá? Então tem todas as línguas aqui, vamos ver o que foi dito, tá? Isso daqui é uma carta do Papa Leão XIV endereçada ao superior geral aí da fraternidade. Então, o Papa Leão XIV diz aqui, né, que ele dirige ao padre David Plagiarini e por intermédio aos bispos, sacerdotes, seminaristas e fiéis também vinculados à fraternidade, consciente da responsabilidade que o Senhor me confiou como sucessor do apóstolo de Pedro, né, apóstolo Pedro. Então, a igreja reconhece o apreço pela vida litúrgica, o empenho na formação sacerdotal,
e o zelo apostólico e o desejo de fidelidade à tradição que caracterizam muitas pessoas e comunidades vinculadas a essa fraternidade. Tudo isso motivou a atenção, a benevolência que os meus predecessores vos manifestaram constantemente. Então, o que ele está dizendo aqui? Que todas as ações da fraternidade, inclusive até essa carta de profissão de fé, onde eles colocaram aí, olha, eu confirmo, eu creio, eu professo, mas rejeito tal atitude em relação à crise de fé, em relação à deturpação de liturgia, enfim. Essa carta também é uma resposta à carta que eles fizeram, né? O que o Papa está falando está falando aqui? Olha, a gente reconhece todas essas atitudes. A vida litúrgica, a formação sacerdotal, o zelo apostólico, o desejo, a fidelidade à tradição, né? E foi tudo isso que fez com que Papa Francisco, Papa Bento XVI, até mesmo São João Paulo II, apesar das excomunhões na época, tivessem a atenção e dedicassem atenção também à fraternidade e tivessem esse cuidado com eles, né? Então foi isso que manteve. E aí o que o Papa Leão XIV traz aqui? Que neste espírito e repleto de afeto cristão, eu peço e suplico de todo o coração, do fundo do coração, reconsiderai. Exorto-vos a ter em conta com muita atenção o bem espiritual dos fiéis, porque a ação cismática que cometerieis privá-los-ia da recepção lícita, em alguns casos até mesmo válida dos sacramentos, que eles amam e procuram para a sua santificação. Então, o que o Papa tá dizendo aqui? Ele está pedindo encarecidamente, tipo assim, pelo amor de Deus, não faça as sagrações episcopais. Por conta do bem espiritual dos fiéis e porque isso é uma atitude de ação cismática. Por que é atitude cismática? Você pode professar fé na Igreja Católica, pode montar trocentas cartas, mas se você está fazendo coisas que o pontífice não aprova, você está de forma ilícita. Então, mesmo que você professe, é como se de nada valesse, entende? Você está gerando uma divisão, você está vivendo aí uma desobediência, né? E já pensou se todo mundo resolver fazer isso, se a Santa Sé não aprovar ou não aceitar as suas condições, né? Então, o Papa diz aqui que ele está pedindo, pelo amor de Deus, não faça isso, ele está exortando para que não faça, e também pelo bem daqueles que buscam os sacramentos, a vida espiritual dentro da fraternidade. E aí aqui, novamente, o Papa reforça, porque pelo menos neste início do ano aí, a igreja tem dito muitas vezes, não só na pessoa do Papa, que já deu entrevista falando sobre isso também um pouco antes do consistório, mas também na pessoa do Dom Victor Manuel Fernandes, do caminho de diálogo. Então, o que o Papa reforça aqui? A igreja está disponível ao caminho de diálogo e de entendimento, que o Espírito Santo possa tornar possível e fecundo. Do que o Papa está falando aqui? O Papa não está falando daquilo que eles estão professando, ele está falando das ações dele. Reconsiderem essas ações e vamos continuar caminhando para o diálogo e entendimento daquilo que vocês apontam como crise, como dificuldade, como coisas que precisam ser reconsideradas. Não façam caminho de desobedecer aquilo que nós não autorizamos. Vocês não têm autoridade para isso porque não lhes foi dada pelo Papa. Não tem um mandato pontifício, entende? E aqui, essa parte eu achei mais forte, né? Tirando essa daqui o Papa fala de reconsiderar e onde ele exorta, mas essa parte aqui da carta foi muito, muito forte. Rezo por vós, pois rasgar a túnica inconsutil de Cristo é um pecado de extrema gravidade. Que o Senhor ilumine as vossas consciências e toque os vossos corações. Pela autoridade que recebi de Cristo, com o coração entristecido, mas ainda cheio de esperança, sinto o dever de vos pedir para desistir de vosso propósito, confiando estas intenções ao coração imaculado de Maria, mãe do bom conselho. Essa carta aí foi escrita no dia 29 de junho desse ano, na solenidade de São Pedro e São Paulo, e foi divulgada aí agora, né, já tá saindo em todas as matérias. Por que o Papa diz, né, de rasgar as vestes de Cristo? Porque, gente, isso é um ato de desobediência. É o que eu falei, você pode falar que, não, eu sigo, eu professo, eu só tô rejeitando isso, eu só tô rejeitando... Tudo bem, mas você, além de algumas questões que já foram tratadas, porque é muito complexo tudo isso,
você agora tá tomando uma atitude que já foi tomada lá atrás, que já recebeu um castigo por isso, vamos dizer assim, né? Que foi a excomunhão lá dos bispos que foram sagrados na época de Dom Marcel Lefebvre, né? Em 1988. E aí vocês estão fazendo novamente, né? Porque não aceitam do jeito que querem. Não, porque eu preciso fazer isso para nós nos manter nisso, né? Então já tá saindo aí, inclusive essa carta, o próprio Vaticano acabou de soltar, faz umas 3 horas do horário que eu tô gravando aqui, que é o último apelo do Papa aos lefebrivianos, que para não rasgar a túnica de Cristo, né? Então, aqui tem vários comentários, tanto a favor quanto contra, né? Contra a fraternidade, contra o Vaticano, a favor do Vaticano, a favor da fraternidade, sempre vão ter aí inúmeras pessoas abordando sobre isso, né? E, recentemente, o cardeal Miller, existem 3 cardeais que o pessoal sempre liga muito, assim, são os 3 nomes, ainda tem outros, mas 3 cardeais que falam muito sobre essa questão e que o pessoal usava muito para mostrar, olha, eles nos apoiam. O Miller, o Burke e o Robert Sarah. Também tem o bispo Schneider aí, mas de forma muito especial esses 3 cardeais, tá? E o cardeal Miller, ele se pronunciou aí recentemente, né? Onde ele disse de que sem o Papa são absolutamente impossíveis contrárias à vontade de Deus, classificando aqueles que realizam como não católicos ou anticatólicos. Ele disse que esse julgamento se baseia em critérios objetivos e não julgamentos subjetivos, né? Então vamos ver aqui. Esse daqui já é esse é o Robert Sarah, que é muito amado por muitos. A gente já fez um vídeo aqui dele na época do conclave, a gente soltou aqui no canal novamente, né, pra gente ver a trajetória dele. E esse daqui é o cardeal Gerhard Miller, né, que é esse daqui que... Olha a diferença, gente. Que tá aqui. Vamos lá. Vamos traduzir aqui para todos nós acompanharmos, né? Então, ele deu uma entrevista aí ao EWTN. Ele já foi responsável pelo dicastério que hoje está o Dom Victor Manuel Fernandes, e ele falou esses trechos, né? De acordo com essas questões de a fraternidade quer sagrar novos bispos, né, no dia 1º de julho, e repetindo o mesmo feito do Marcel Lefebvre lá em 1988, sem o mandato, sem autorização papal. Então é sobre isso aí, tá? Então, o que o cardeal... E foi até um ponto interessante, o cardeal Miller, nessa reportagem, inclusive comparou a sociedade sacerdotal aos donatistas, que o cisma contra Santo Agostinho, que é o cisma que o Santo Agostinho, né, lutou muito lá no norte da África. Abre aspas aqui. Eles deveriam aprender com o exemplo dos donatistas, disse o Gerhard Miller, né? Acrescentando que São Pio X, patrono da sociedade, abre aspas, cesará contra essas pessoas que abusam do seu nome. E aí ele observou também que o Papa Leão XIV também é agostino, né? Agostiniano. E o cardeal ainda falou, 2 questões são absolutamente diferentes. Ele criticou os bispos que proíbem a missa tridentina, chamando de autoritários. Então, quando o cardeal fala aqui, é de que tanto está errado aqueles que proíbem a missa tridentina, porque a igreja não tomou esse tipo de atitude, mas o Papa fez o Traditionis Custodes. O Traditionis Custodes, já fiz um vídeo aqui falando sobre isso, ele é uma limitação, porque as pessoas estavam abusando do seu poder, usando o rito litúrgico da missa tridentina, missa em latim, enfim, tá? Então, mas eles não podem proibir. O que eles têm que fazer? Entrar dentro daquilo que está regulado pela Santa Sé, tá? E aí, questionaram o cardeal sobre os fiéis que são atraídos pelas missas da fraternidade, né? Como que eles deveriam agir se ocorrer de fato cisma, né? Se eles
de fato fizerem as sagrações, e o que ele disse? Não deveriam ir e não podem participar das missas de padres e bispos cismáticos. Gente, tem muita gente muito fiel que participa, que é assíduo da fraternidade. Se você for ver os comentários, inclusive na nota aí que o Vaticano soltou, você vai ver que tem muita gente que acaba participando, né? Por isso que o Papa fez esse apelo à fraternidade, né? E aí também o cardeal falou sobre o consistório. Esse daqui, segundo ele, deveria abordar o ateísmo e a inteligência artificial, e renovou suas críticas à sinodalidade, que de acordo com ele tem sido abusada para promover ideias contrárias ao ensinamento da igreja sobre o sacerdócio e também o matrimônio. Então, o cardeal aqui, ele não está contra a fraternidade, dos princípios que ela traz, no sentido da defesa da profissão de fé, não é isso. Ele falou aqui sobre a questão de atitude de sagração, que não está dentro daquilo que é a própria igreja, né? Você não tem mandato, você não pode fazer, gente. Isso é a lógica das coisas, né? Então, esse daqui foi o cardeal Miller, tá? Ou seja, ele continua com as críticas que precisam ser feitas do exagero do outro lado, mas isso não significa que você está liberado para sagrar novos bispos, né, sem autorização do Papa. Então, isso ele não é a favor, tá? Aí tem um outro também, que inclusive em um desses comentários, o pessoal até falou que o cardeal Burke, ele está a favor da fraternidade. Fomos atrás, né, dessa situação aí. A gente até pesquisou aqui, a gente conseguiu encontrar na Info Vaticana, que publicou aí dia 30 de junho sobre o cardeal Burke, que ele fez tanto uma avaliação do consistório, onde ele apontou também da questão da sinodalidade, que ainda não foi resolvida, né, dentro daquilo que ele falou, e ele também falou sobre o diálogo com a fraternidade sacerdotal São Pio X. Então ele falou desses dois pontos aí. Em relação a essas consagrações do 1º de julho, o Burke afirmou que não está envolvido nas conversas mantidas pela Santa Sé, mas reconheceu que não vê sinais de intervenção de última hora do Vaticano para impedi-las. Então, o que acontece? Tinha muita gente que usava o Burke para poder fazer essa intermediação, ou que ele era o símbolo, tipo, olha, vocês estão vendo? O Burke apoia a gente. Enfim. Mas ele disse que ele não tem nada a ver aí com essas conversas que estão acontecendo, até porque está sendo muito mantida diretamente agora com a Santa Sé, ou com Dom Victor, ou até com o Papa Leão, por meio dessas cartas, né? Só que o Burke, ele não tá vendo nenhum sinal de que vai mudar alguma coisa nessa atitude da fraternidade, né? Então, nesse caso aí, ele não vê muita esperança das questões de mudar. O que ele sustentou aí? Que essa consagração episcopal, as sagrações sem mandato pontifício, ele implica na excomunhão latium intentiae, ou seja, aquela comunhão automática, para aqueles que participam diretamente do ato. Então, até o momento, poderia acontecer a excomunhão para as pessoas que participam do ato, igual foi lá em 1988, aquele que sagrou e aqueles que estão sendo sagrados, né, que estão sendo ordenados. Isso daí... Por quê? Isso é de acordo com o Código do Direito Canônico. O Burke, o Miller, o Papa, o Dom Victor Manuel Fernandes, ninguém tá inventando nada. Isso está lá no Código do Direito Canônico, isso é para todo mundo, não é só para fraternidade. Isso não mudou por causa da fraternidade. Mas ele rejeitou os rumores de que sugeriam uma possível excomunhão de todos os membros da fraternidade, né? Então, o que tá acontecendo? Tem gente que fala, vai ser a excomunhão para todo mundo. Tem o ato direto. Mas esse ato direto influencia nos fiéis no sentido de, a partir do momento que você está excomungado, as questões de validação de sacramento, de comunhão com Roma, enfim, acaba. Então os fiéis acabam indiretamente se separando da igreja também. Por isso que o Miller falou para que eles não participem, caso aconteça alguma coisa, né? Então aqui. O Burke falou, né? Acredito que muitos fiéis da fraternidade, incluindo sacerdócio, não têm um espírito cismático. Eles simplesmente amam a tradição do uso mais antigo do missal romano. E até aí, gente, tá tudo bem, né? O problema não é esse. O problema está sendo as sagrações sem mandato pontifício. E eu tô tendo que repetir aqui porque o pessoal não tá entendendo. O pessoal tá achando que foi a profissão de fé. Não, mas a profissão de fé deles tá perfeita. Tá dentro da igreja. Tá, gente, tá dentro da igreja. Mas assim... as suas atitudes não estão condizendo com aquilo que você falou, né?
E aqui ele até defendeu que a Santa Sé nomeasse vários cardeais, isso é o Burke, tá? Para reabrir o diálogo com os líderes da fraternidade, convicto de que ainda é possível avançar num rumo à reconciliação. Então, apesar dele não ver nenhum sinal em relação a essa intervenção do Vaticano, ele diz que é possível sim esse caminho rumo à reconciliação. E só para lembrar aqui, gente, o Papa também acredita nisso. Tanto que ele deixa que a igreja está disponível num caminho de diálogo, né? Nós estamos aqui disponíveis, mas vocês não podem seguir com essas sagrações. Então, ele também aí rejeitou o argumento usado pela fraternidade. Por quê? Para justificar essas novas consagrações, eles dizem que existe um estado de necessidade, ou seja, eles precisam sagrar esses novos bispos para que a fraternidade não morra, o ideal deles não acabe, enfim, né? E o que o Burke fala? O Burke, estamos falando do Burke aqui, tá? Que é um dos cardeais que mais controverso, já fez carta para o Papa Francisco, criticou o Papa Francisco na época também, enfim, olha só. A situação atual não constitui um estado de necessidade, porque, na verdade, a ideia subjacente é que os fiéis que estão na fraternidade não podem viver sua fé católica na igreja sem ter uma igreja dentro da igreja. Então, aí o cardeal até lembrou que Cristo prometeu permanecer com sua igreja até o fim dos tempos, que os fiéis são chamados a permanecer nela mesmo em tempos de crise. Nenhuma situação justifica fazer algo que seja intrinsecamente mal. Isso é o Burke falando. E o que eu falei pra vocês? Que em muitos comentários o pessoal tá falando que o Burke está defendendo aquilo que a fraternidade está falando. Não, o Burke não tá defendendo isso. Ele tá falando pra não fazer. E que ainda há espaço pra reconciliação? Sim. E aí tem um outro bispo que é o Schneider, né? Esse não foi aquele que foi excomungado, tá? Porque tem gente confundindo. O bispo auxiliar é Athanasius Schneider, que também é muito usado. Ele é lá do Cazaquistão. Também tiveram aí uma notícia agora em junho, no começo de junho, sobre essa questão das sagrações, tá? Então, ele também não apoiou a fraternidade. Quando eu falo não apoiou, é em relação às sagrações, tá? Sagrações sem o mandato do Papa, tá? Porém, ele fez algo diferente. Ele pediu publicamente para o Papa Leão XIV para conceder o mandato apostólico para essas consagrações. E ele disse que se a fraternidade, se a Santa Sé não fizer isso, ela vai ficar com peso maior do que a própria fraternidade. Então, assim, libera aí, e aí não vai ter excomunhão. Só que não é assim. Se o Vaticano libera, qualquer pessoa pode fazer a mesma coisa. Então, precisa acontecer a obediência, né? Então, o que acontece aí? Ele fala, né, que a fraternidade precisa realmente de novos bispos. É compreensível, mas que Roma deveria autorizar de forma muito especial essas sagrações, né? Como um gesto de paternidade e de reconciliação, né? Então, é isso que ele tem pedido, né, para a Santa Sé. Então, ele concorda, ele criticou a postura de Roma por essas ameaças, né, desde lá da carta de Dom Victor Manuel Fernandes, após a divulgação das sagrações, pediu ao Papa para aprovar, mas ele não disse, façam mesmo sem autorização. Então, no caso aqui, o Schneider, não quer dizer que ele falou, não, gente, faz mesmo aí sem autorização, não. Ele tá colocando nas costas da igreja, tipo assim, ó, se eles fizerem, vocês têm que autorizar, dá aí o mandato e acaba com isso logo, né? Mas se a gente for comparar com outras situações, já pensou? Ah, não, libera aí logo, porque aí tá tudo bem. Vai ter um lado paternal, vai estar mostrando que vocês estão juntos, tem esse caminho de reconciliação. Mas se fizer isso uma vez, gente, vai acontecer várias vezes. Porque sempre vai ter a necessidade que eles entendem. E outras comunidades podem fazer. E não é só a comunidade tradicional, não. Outras comunidades que também são progressistas ou são carismáticas. Tudo e qualquer coisa que eles julgarem como necessidade vai ser... Ah, não, vai lá como uma atitude paternal e de reconciliação. Não tem problema nenhum, né? Vamos ver o que ele vai falar aí depois depois do dia 1º de julho, que tudo pode acontecer, gente. Agora, a gente vai ter que esperar amanhã, né, 1º de julho aí, para ver o que acontece, né. O cardeal Robert Sarah, ele se pronunciou há um tempo atrás
também sobre também essa preocupação com as sagrações, tá? Então, ele também não é a favor por conta do mandato pontifício. E isso é importante nós dizermos, porque é mais um nome que o pessoal usa para mostrar que a fraternidade tem o apoio de todos os cardeais, enfim, tá? Então, tanto é que na época o cardeal Robert Sarah, ele fez aí ele conversou em fevereiro de 2026 com o jornal Le Journal, e aí até a fraternidade fez aí uma resposta ao cardeal, né? Então, o que o Robert Sarah afirmou, né, nessa questão? De que tá até aqui, né? Que existe uma crise na igreja. Tem sim pessoas que são lobos vestidas em pele de cordeiro. Gente, isso existe desde que a igreja existe, né? E que o depósito da fé nem sempre é defendido por quem deveria defendê-lo, né? Mas nada disso autoriza que as pessoas a romperem a unidade da igreja, né? Mediante principalmente as consagrações do Papa, né? Então, o que o Robert Sarah falou? O melhor meio para defender a fé e a tradição e a verdadeira liturgia vai ser sempre seguir Cristo obediente. Por isso que o Papa falou lá sobre rasgar a túnica de Cristo, né? Cristo nunca nos mandará quebrar a unidade da igreja. E aí, ele até citou também 2 exemplos. O padre São Pio, Padre Pio, né, que suportou aí muitas sanções na época dele, mas não rompeu com a obediência, ele não fazia esse tipo de ação aí. E também Santa Catarina de Sena, que ela corrigia os papas com muita firmeza assim, mas ela permaneceu unida à Santa Sé. Então ela nunca saiu disso, né? E aí foi essa a resposta que o pessoal da fraternidade deu aí ao cardeal Robert Sarah. Então, existem pessoas que defendem? Existem, gente, fiéis, padres, bispos, mas esses cardeais que sempre usaram os nomes, né, ou nem fala fraternidade, mas muitas pessoas que são adeptas da fraternidade, ou gostam da fraternidade, enfim, têm simpatia pela fraternidade, sempre usavam esses nomes, cardeal Miller, Burke, cardeal Robert Sarah, o Schneider, para validar aí todas as ações da fraternidade sacerdotal, tá? Então, essas são as novidades desse novo capítulo. Vamos ver o que vai acontecer amanhã, né? Eu, particularmente, acho que eles não vão mudar de ideia, eles vão seguir, e que o caminho não vai ser bom. Mas é o que o Papa falou, né? Ficamos entristecidos, mas nós temos a esperança que, de alguma maneira, isso vai mudar, né? A gente espera que mude, que algum milagre aconteça, para que eles não tomem esse tipo de atitude. Uma coisa são ameaças, são provocações, são divergências, coisas diferentes em relação àquilo que eu falo, aquilo que eu penso. Agora, a atitude, ela é diferente. A atitude já coloca para fora algo que não é bom, ou algo que é bom, né? Inclusive, um deles aqui, eu não lembro se foi o Burke ou o Miller, que falou da questão de ser intrinsecamente ruim, intrinsecamente mal. E você não sagrar não quer dizer que você não está reconhecendo que existe uma crise na igreja, que tem meios e meios para isso, gente. A gente já viu vários cismas que começaram de uma forma muito boa, com defesa de coisas que precisavam ser defendidas e que terminaram da pior maneira, que nós até temos as consequências hoje em dia. Então, nos cabe o quê? Apenas rezar mesmo. Porque agora o que a Santa Sé podia fazer, ela já fez. O que nós podemos fazer é só orar por toda essa situação para que o melhor possa acontecer para ambos, né? Tanto a Santa Sé como a fraternidade. Vou repetir o que eu falei nas outras lives aqui. Não é legal a gente ficar desejando a excomunhão, apesar de ser uma situação complexa, irritante, porque eu sei que tem alguns membros que são difíceis de lidar, porque nós já recebemos aqui muita pedrada por causa disso. Mas independente da maneira que o outro te ataque, independente da maneira que o outro fale, isso não justifica você desejar uma excomunhão do outro. Tenham certeza que a Santa Sé não está feliz em tomar, se ela tiver que tomar essa atitude.
Assim como São João Paulo II não teve, assim como Bento XVI e Papa Francisco olhavam para toda essa situação e também não ficavam felizes, não. Isso não é para nos deixar felizes. Isso é para deixar no nosso coração triste e nos fazer refletir também sobre as nossas atitudes dentro da igreja. E não só ficar apontando o dedo para os irmãos, né? Apesar de serem irmãos que estão aí numa situação muito complexa diante da Santa Igreja, tá bom? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa live. Deixem aí nos comentários o que vocês acham. E aí, você acha que vai rolar mesmo a excomunhão ou não vai? A excomunhão em pleno 2026. A gente pensou que isso poderia não acontecer. Hoje é o último dia, né, do mês de junho. E diante dessa situação, falei que a gente tem que orar, né? Então vamos pedir aí para que Nossa Senhora passe à frente de todas essas situações, leve toda essa situação para o coração de Jesus e que ela interceda, ela leve também até esses nossos irmãos aquilo que é vontade de Deus, a vontade de Deus, tá? E que também proteja e interceda pelo Vaticano, a Santa Sé. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que São Miguel Arcanjo defenda-nos sempre de todo combate, e Jesus, que é manso e humilde de coração, faça o nosso coração sempre semelhante ao vosso. Então é isso. Não esquece seus comentários, seguir essas regrinhas, seu joinha, se inscreve no canal e ativa o seu sininho. Então é isso. Até a próxima mini live, ao vivo, gravada, ou o próximo vídeo. Tchau!